Bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Estão gratos? E muito fofo, gente. Teologia boa dessas crianças, né? Gostei de ver. Muito bom. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série. Para você que está nos visitando, nós estamos em uma série de sermões baseado no Sermão do Monte, lá em Mateus 7. Mateus 5, 6 e 7. Na verdade, agora nós estamos expondo o capítulo 7. Então, se você já quiser deixar aí a sua Bíblia aberta. Mateus, capítulo 7. E então, nós chegamos nas últimas palavras de Jesus. Aqui é o final do Sermão do Monte. E nesse trecho, Jesus ele vai fazer algumas advertências. E é curioso porque ele apresenta alguns pares de contraste durante essas advertências. Ele fala sobre 2 caminhos, sobre 2 árvores, 2 afirmações e 2 tipos de construtores. E essas ilustrações, elas focam no julgamento escatológico. O que Jesus está deixando claro aqui ao apresentar esses 2 grupos é que um grupo entrará no reino de Deus e o outro grupo ficará de fora do reino de Deus. Na semana passada, nós vimos que um dos grupos que ficará de fora é o grupo dos falsos profetas. E hoje nós veremos mais um grupo que será banido do reino dos céus, que é o grupo dos falsos seguidores de Cristo. Culturalmente, se disseminou na igreja a ideia de que existem 2 classes de cristãos. Os cristãos que são maduros e que obedecem, e os cristãos que são imaturos e que não obedecem. Mas essa ideia, ela não é condizente com as Escrituras. O que existe, na verdade, são cristãos e não cristãos. O que existe, na verdade, são discípulos genuínos de Cristo e falsos seguidores de Cristo. Essa palavra, esse texto, ele vai nos alertar para uma realidade. A obediência à lei, a prática de boas obras, uma vida santa, ela não é opcional. Ela é uma obrigação para aqueles que se dizem seguidores de Cristo. A palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Isso quer dizer que imitamos o nosso mestre. Então, qualquer coisa diferente disso, na verdade, revela que talvez nós ainda não o conhecemos. Talvez ainda falta um encontro real com Cristo. A grande verdade que esse texto vai nos mostrar é que quem ama a Deus, obedece a Ele. Quem ama, obedece. Vamos lá para Mateus 7. Hoje nós vamos expor o versículo 21, 22 e 23. Um trecho bem curtinho. Uma palavra coaching para vocês nessa manhã. Bem leve. Confia, né, Dudu? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Palavra leve, né? O contexto aqui, como eu falei, no final do capítulo 7, é Jesus apresentando esses contrastes. Na semana passada, o Léo falou sobre os 2 caminhos e as 2 árvores. Hoje eu vou tratar sobre as 2 afirmações e semana que vem será abordado aqui os 2 tipos de construtores. A realidade é que Jesus ele tinha uma pergunta em mente. Quem entrará no reino de Deus? E se essa pergunta fosse feita para você hoje? Quais são os parâmetros que decidem quem entra ou não no reino de Deus? Para muita gente, esse parâmetro é o serviço. Então, essas pessoas elas se engajam em servir a Deus, quase que inconscientemente ali, dentro delas,
têm a ideia de que elas precisam ajudar a Deus no plano da salvação. Então, é meio que a salvação é uma mistura de fé mais obras. Então, são pessoas que se envolvem e acabam se tornando ativistas, que acreditam que o passaporte para entrar no reino é o serviço. Para muita gente, dependendo do contexto em que venha, o passaporte muda, passa a ser a utilidade para Deus. Então, se eu sou útil para o Senhor, se eu faço coisas para Deus, e isso aqui tem muito a ver com a forma errada como as pessoas enxergam os dons espirituais. Se é alguém que se move, que profetiza, que prega, que liberta pessoas, que cura, que faz milagres, essa pessoa certamente entrará no reino de Deus. Dependendo do contexto onde você esteja inserido, ou se você já veio de algum lugar onde isso era uma dinâmica, as pessoas dificilmente vão acreditar que aquele irmão que é extremamente usado não estará nos céus. Não, se tem alguém que está garantido aqui é fulano de tal, porque ele é um homem de Deus, porque ele é muito usado. Mas Jesus, ele tem uma resposta diferente para nós. No versículo 21, ele deixa claro que só um grupo entrará no reino de Deus. O grupo dos obedientes. Ele é enfático em dizer, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Esses é que serão bem-vindos no reino de Deus. Mas quando se trata de fazer a vontade do Pai, não existe um grupo que seja tão perdido quanto nós evangélicos. A gente não sabe o que é a vontade do Pai. A gente se confunde. Infelizmente, o cristianismo no Brasil é muito misturado a um misticismo religioso muito grande. Eu tenho certeza que você ou já passou por essa crise, ou já conheceu alguém em crise tentando descobrir qual é a vontade do Pai. Perguntas como, com quem eu devo me casar? Qual faculdade eu devo fazer? Ai, meu Deus, eu tenho 2 portas de emprego, qual das 2 eu devo escolher? Então é um momento que a gente fica desesperado e a gente perde o sono pedindo a Deus o quê? Um sonho, ou que algum profeta venha até a gente, dê o caminho, alguma revelação, que um anjo apareça. Porque há muita confusão sobre realmente entender a vontade de Deus. Nos foi ensinado, como se Deus, ele pegasse a vontade dele, colocasse um cobertor por cima e agora te desse a missão de ir lá e descobrir a vontade. Mas não é isso. A vontade de Deus... Presta aqui, que eu vou apresentar agora para vocês. Está revelada. Prazer, vontade de Deus. Ele é tão bom, mas tão bom, que ele deixou tudo escrito para nós. Para que a gente pudesse se relacionar com a palavra e a partir dali conhecer a vontade de Deus. E a partir dali obter sabedoria para que a gente possa decidir coisas da nossa vida, sem entrar em crise. Então a verdade é que Deus, ele não está tão preocupado assim com quem você vai casar. Sendo essa pessoa alguém que ama a Deus, mas ele está muito preocupado se ao casar, você, mulher, vai se submeter ao seu marido. Se você, homem, vai se sacrificar por ela como Cristo se sacrificou pela igreja. Deus não está tão preocupado assim se você vai ser funcionário público ou se você vai decidir fazer faculdade. Mas o que ele deseja é que quando você começar a trabalhar, que você trabalhe como um cristão de verdade. Que você chegue no horário, que você faça os seus serviços com excelência, que você sirva o seu patrão como se você estivesse servindo o próprio Cristo. Isso é obedecer aos mandamentos. Então, isso é o que deveria tirar o nosso sono. Vocês conseguem perceber como nós somos confusos? A gente perde o sono para tentar descobrir qual é a porta de emprego que a gente precisa escolher. Mas a gente não perde o sono por não estar servindo o nosso patrão como um cristão deve servir. Então, nós não precisamos descobrir a vontade de Deus. Como eu falei, ela já está nas Escrituras. 1 Samuel 15, 22 diz o seguinte: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. João 14, 15 diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos.
Eu sempre brinco com isso, que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Eu quero agradar a Deus, então obedeça a Ele. Obedeça aos mandamentos. E até mesmo essa obediência precisa ser uma obediência redimida. Porque nós ensinamos aos nossos filhos, por exemplo, desde pequenininho, a obedecer para ganhar algo. Não é assim? Se você quer muito um presente no seu aniversário, então você precisa se comportar até lá para que você tenha direito a esse presente. E não que isso esteja errado. Mas eu creio que o Senhor quer nos levar a um lugar mais profundo. Ele não quer simplesmente um bando de seguidor de regras. O desejo dele é que a nossa obediência seja proveniente de um coração que ama a Deus. Eu conheço a Deus, eu reconheço aquilo que Ele fez por mim, tudo aquilo que as crianças falaram aqui hoje sobre a Páscoa. E a minha única resposta a Ele é obedecer. Eu obedeço porque amo, eu obedeço porque quero agradar a Ele, eu obedeço porque quero glorificá-lo. E não simplesmente porque eu quero um lugarzinho no céu. Ou porque eu quero uma vida estável, uma vida tranquila, uma vida confortável aqui na terra. Então, vocês conseguem perceber que até a nossa obediência precisa do toque do Senhor? Até porque sem Ele a gente não conseguiria obedecer. Essa é a realidade. Então, que fique claro, aquele que ama, obedece. E no verso 21, Jesus ele apresenta mais um contraste. Se vocês observarem aí no versículo, ele diz o seguinte, que tem algumas pessoas que falam, são essas que dizem, Senhor, Senhor, enquanto o outro grupo faz. É o grupo que obedece aos mandamentos. Então ele está deixando claro que existe um tipo de pessoa que confessa o nome dele com os lábios, mas que não pratica os mandamentos. E isso é muito perigoso. Não adianta a gente chamar Jesus de Senhor, gritar a plenos pulmões, se nós não nos submetemos a Ele. Não adianta você dizer que as Escrituras são como lâmpadas para os seus pés, não adianta nem você tatuar isso no seu corpo, se você não obedece aos mandamentos. Não adianta vir aqui domingo após domingo e cantar, Senhor, eu te amo, se na segunda-feira você nem lembra quem Deus é. Você passa a semana inteira como se Ele não existisse. E no domingo que vem, você aparece aqui e canta de novo várias mentiras. A fé que fala, mas não faz, é incredulidade. Tiago, em sua carta, é categórico ao afirmar, a fé sem obras é morta. Nath, então você está me dizendo que somos salvos pelas obras? De forma nenhuma. Não mesmo. Eu não estou sugerindo isso. Mas a realidade é que a verdadeira fé irá produzir o fruto das boas obras. É a maneira como a nossa fé ela é evidenciada ao mundo. Através da nossa obediência, através das boas obras, através da prática dos mandamentos. Então, o que acontece quando nos convertemos? O Senhor Jesus morreu por nós para que mudar a nossa condição diante de Deus. Sim, Ele muda a nossa condição. E nesse processo nós recebemos o Espírito Santo, que é aquele que nos capacita a obedecer. Então, nós precisamos nos apossar dessas verdades, a graça sobre nós para obedecer. O Espírito Santo habita em nós e Ele pode nos capacitar a obedecer. Não existe nada que seja difícil para o Espírito Santo. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer as nossas falhas. É ter humildade para pedir a ajuda dEle. Então, os salvos precisam viver como os salvos. Essa é a realidade. Como já dizia Spurgeon, a graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Romanos 2,13 diz o seguinte, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas aqueles que praticam a lei é que serão justificados. E o final do Sermão do Monte é justamente essa afirmação.
Tolo é aquele que semana após semana vem aqui e ouve, e não pratica. O sábio é aquele que ouve e vai colocar em prática. E essa palavra é um alerta para nós. Essa palavra não é um alerta para quem está lá fora. Essa palavra não é um alerta para quem está fora da igreja. Quem está lá fora tem consciência que está distante de Deus. Essa pessoa sabe que está desobedecendo Ele. O engano está no nosso meio. Essa é a verdade. Esse é um alerta para alguém que acha que está no caminho certo, mas na verdade não está trilhando o caminho correto. Esse é um engano para a pessoa que quer se fingir de cega. É aquele cego, sabe? E o pior cego é aquele que não quer ver. Está dando sinais. E é fácil a gente refletir sobre isso. É olhar para a nossa vida e meditar e pensar, meu Deus, eu estou há anos na igreja e nada muda em mim. Eu continuo caindo nos mesmos pecados, eu continuo cometendo os mesmos erros. Mas a gente finge que não vê essas coisas. E eu fiquei meditando muito sobre isso e cheguei a uma conclusão. A pior coisa que pode acontecer conosco é a familiaridade com Deus. Pensa num negócio que vai conduzir muita gente ao inferno. Mas eu estava lá. Eu participei dos estudos. Eu estava domingo após domingo. Eu li a Bíblia também. Essa familiaridade com Deus, sem um real relacionamento, pode nos atrapalhar demais. É um perigo. Vestir roupa de crente, andar com crentes, falar como crente, tomar parte da atividade de crentes, sem realmente ser crente. E esse versículo me fez lembrar da história da igreja. Eu não sei se vocês já ouviram falar. No século 17 e 18 houve um avivamento. Na verdade, foram 2 grandes despertamentos, como ficaram conhecidos, ali na América do Norte. E os líderes desses avivamentos foram John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. E o interessante é que esses avivamentos eles tinham a mensagem central, como todos os outros. A necessidade de um arrependimento genuíno, a necessidade de um novo nascimento. Mas há uma curiosidade neles. O alvo deles era crentes nominais, principalmente Jonathan Edwards. Ele ia em igrejas e ele pregava para crentes e ele dizia assim, vocês precisam se arrepender. E as pessoas ficavam indignadas. Como assim? Eu nasci crente. Se eu te provar na minha genealogia, o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, os meus pais... Eu estava aqui na frente apresentando dancinha da Páscoa. A vida inteira. Como assim você vai dizer que eu preciso me arrepender? E o Espírito Santo varreu aquele lugar. Várias pessoas se converteram, mesmo sendo crentes de domingo ali. Ó. Tinham familiaridade com Deus, mas não havia conversão genuína. E muitos chegaram a essa conclusão, se arrependeram e tiveram seus corações regenerados. Então, uma coisa precisa ficar clara para nós. A maneira como nós vivemos importa. A maneira como nós vivemos aponta para onde nós estamos indo. E como eu falei no início, o reino de Deus é para os obedientes. Natália, pela força do nosso próprio braço? Não mesmo. A obediência, ela também é um dom de Deus. Mas nós não podemos simplesmente nos conformar em olhar para as nossas vidas e ver tudo fora do lugar e ficar bem. Isso não nos incomodar. Isso prova que está faltando algo. A nossa comunidade é uma comunidade carismática e eu já vi várias vezes o nosso pastor fazendo apelos aqui. E a gente sentia a presença do Espírito Santo notória nesse lugar. E esse é um momento onde você precisa se humilhar. Onde a sua postura precisa ser uma postura de humilhação. Onde a gente clama, Senhor, eu não estou conseguindo me livrar desse pecado. E o Senhor vem e derrama graça. Mas nós ficamos preocupados com a nossa reputação. Ah, mas o que vão pensar de mim?
se eu for lá na frente e me ajoelhar? Vão pensar que eu estou pecando. Vão pensar que eu sou um miserável que carece da graça de Deus. E aí? Não é isso que você é? Um pecador que necessita de Deus? Um miserável que necessita de graça? Um pedinte? E como que um pedinte se comporta diante de Deus? Como um pedinte. Mas a gente prefere ficar paradinho em um banco, fingindo que está tudo bem. Ninguém está me vendo, ninguém está me vendo. Mas Deus está vendo. Isso não é uma acusação, irmãos, de verdade. Aproveite esses ambientes para que você se derrame diante do Senhor. Confesse as suas falhas, as suas dificuldades. E eu creio que o Senhor ele vai derramar cura sobre nós. Há graça suficiente para isso. Há graça suficiente para nos tornar obedientes. Versículo 22. Confesso para vocês que esse versículo me colocava muito medo quando eu era adolescente. Muito. E olha que eu nem servia a Cristo, tá? Mas quando eu ia na Assembleia de Deus, que eu via as irmãs falando disso aqui, eu falava, ai meu Deus, eu não quero isso. Eu não quero. Versículo 22 diz assim: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Eu queria que vocês imaginassem comigo uma cena. Imaginem comigo o dia do juízo final. 2 filas enormes e Jesus lá no final delas. Uma das filas é a fila para as recompensas. A outra fila é a fila do juízo. E imaginem comigo o nosso personagem fictício, João. Não tem nenhum João aqui, né? Menos mal. Ainda não, né? Ah, pode ser que tenha. E João, como um bom servo de Deus, como alguém que foi muito usado nessa era por Deus, um trabalhador, ele vê essas 2 filas e pensa, é óbvio que eu vou entrar na fila das recompensas, não vou entrar na fila dos juízos. E aí João está lá na fila, olhando Jesus no fundo e pensando, nossa, quais serão as cores da minha pedrinha, da minha coroa? Ele pensa qual vai ser o tamanho da sua coroa, quais serão as suas recompensas, como que Jesus vai recebê-lo. E ele está ali pensando nisso enquanto está na fila. Então João ele chega lá de frente para Jesus. E ele fala, Jesus, nossa, como eu queria te conhecer. Ah, ainda bem que chegou esse dia, finalmente. Eu sou o João. É claro que você me conhece, né? Todo mundo me conhece, Jesus. Queria muito te conhecer e quero falar um pouco também de tudo que eu já fiz para você, né, Jesus? Porque eu trabalhei muito para você, muito, muito, muito. Eu fui muito usado. Eu era conhecido por isso. Eu tinha muitos seguidores no Instagram, muitos. As minhas lives proféticas bombavam. Eu adivinhava CPF. Você não tem noção. As pessoas ficavam loucas comigo. Muitos me convidavam para ir em suas casas quando queriam tomar decisões difíceis. Então, eu fui muito usado por você. E eu também, Jesus, fui o cara do exorcismo. Eu expulsei muitos demônios. Teve uma vez que eu estava na fila do banco e eu expulsei um demônio ali mesmo. E eu não sei se os anjos escreveram aí, se eles anotaram alguma coisa, né? Mas eu também fiz muitos milagres. Nossa! Se tem uma coisa que eu te imitei, foi em fazer milagres, Jesus. Eu curei, eu libertei pessoas cativas, eu dei vista aos cegos, eu fiz surdo ouvir, eu fiz mudo falar. Mas é óbvio, né? Tudo para a sua glória. Tudo em seu nome. A minha igreja só vivia lotada. Tinha cerca de 1000 membros, e aí eu tive que abrir outras filiais. Os cultos eram 3 por domingo. Muita gente querendo vir me ouvir. E Jesus ouve tudo isso calado. E olha dentro dos olhos de João e fala assim para ele, eu nunca conheci você. João incrédulo diz assim, impossível. Todo mundo me conhece.
Eu não te falei, meu Instagram ele é verificado. Eu era o queridinho das celebridades, dos artistas. Eu não te falei que a minha igreja tem 1000 membros. Impossível você não me conhecer. Devem ter trocado o sobrenome, algum erro aconteceu aí. E Jesus olha mais uma vez para João e fala assim, ó. Eu não conheço você. Na verdade, eu nunca conheci você. A tua filha é outra. Pesado, né? Mas esse versículo nos diz que essa será a realidade de muitos. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Imagina, trabalhar, nadar, para morrer na praia. E eu queria analisar com vocês algumas características desse personagem, que é apresentado por Jesus no versículo 21 e 22. A primeira característica é que essa pessoa, ele era alguém entusiasmado. Provavelmente era um religioso. A repetição no versículo 21 da palavra Senhor e a exclamação nos mostra isso, que era alguém que tinha intensidade no seu clamor. Essa pessoa faz esse grito em público, como se quisesse chamar a atenção para a sua própria devoção. Uma outra característica é que, doutrinariamente, ele estava até certo. Ele chama Jesus de Senhor. E Jesus realmente era Senhor. Essa palavra, nessa época, era muito utilizada como uma referência a mestre. Então, ele se aproxima de Jesus falando, meu mestre, meu Senhor. Então, ele tinha as palavras certas e tinha entusiasmo. Provavelmente, esse era um daqueles que queimavam. A segunda característica é que a confiança dele estava nas obras. Vocês conseguiram observar em cada uma de suas falas? Ele faz uma lista completa de tudo aquilo que ele fez para Deus. Mas eu expulsei demônios, mas eu profetizei, mas eu fiz milagres, mas eu curei. Então, ele utiliza essas atividades carismáticas para convencer Jesus de que ele tinha direito a um lugar no céu. Para convencer de que um cantinho ali era dele. Mas ele se esqueceu de uma coisa, a moralidade. Ele se esqueceu de uma coisa, que a nossa vida precisa ser condizente com aquilo que a gente fala. Na Didaquê, que é um documento cristão no século II, diz o seguinte, contudo, nem todos os que falam em espírito são profetas, a não ser que se comportem como o Senhor. Então, os dons, eles não deixam Jesus impressionado, porque ele conhece o coração. E uma outra característica que esse religioso, ele honrava a Deus com os lábios, mas o seu coração ele estava cheio. Como eu falei, ele tinha as palavras certas, ele professava a doutrina certa, mas ele também confiava em suas próprias palavras. Jesus, ele não se importa tanto com aquilo que a gente diz, ele se importa com aquilo que a gente faz. Não adianta dizer e não fazer. Então, a nossa profissão verbal, ela precisa ser seguida de obediência moral. E esse não era o caso desse religioso. Ele estava preocupado em manter as aparências para os outros e não em sondar o seu próprio coração. Em não colocar o seu coração diante de Deus. E essas características nos ensinam algo. As aparências não enganam Jesus. Pode enganar todo mundo, mas não engana Jesus. Se a gente parar para analisar, esse homem é a descrição de um homem de Deus. Ele era alguém que tinha doutrina certa, era alguém que tinha fervor espiritual, era alguém ali que estava no meio de outros religiosos. Essa pessoa, ele parecia externamente ser alguém que ama a Deus. Mas o coração dele era um coração que estava cheio de maldade. Como eu falei, os dons espirituais, eles não impressionam Jesus. O que a gente fala não impressiona Jesus. Ah, que bonitinho, aprendeu grego. Não impressiona Jesus.
O que impressiona o Senhor e o que Ele ama em nós é a nossa fidelidade e a nossa obediência. E eu não estou falando de perfeição. A gente está lendo a Bíblia toda aí juntos e a gente vê a história de Davi. Davi errou pra caramba. Mas a rapidez dele em se humilhar diante de Deus e pedir perdão é algo que a gente precisa aprender. Davi não ficava lutando com o Espírito Santo. Davi tinha humildade até mesmo de ouvir o outro. A gente falou disso aqui há poucas semanas atrás, quando o profeta Natan chegou até ele para apontar o seu pecado, ele não levantou a guarda e resistiu a isso. Senhor, eu pequei contra ti. Então nós precisamos buscar esse coração, porque a nossa obediência, ela é a evidência da verdadeira fé. E a verdade é que um coração regenerado é um coração que quer desesperadamente obedecer a Deus. É um coração que está disposto a, se for necessário, esmurrar o seu próprio corpo. Se for necessário, arranca os meus olhos para que eu não peque. Mas nós estamos distante disso, irmãos. Nós precisamos nos arrepender. Será que você falaria isso? Chegaria num médico e diria: eu tenho cobiçado pessoas com os olhos, por favor, faça uma cirurgia e arranque os meus olhos para que eu possa obedecer a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o nosso coração e a nossa mente sejam transformados para crer na graça, para crer no poder do Espírito Santo. Jesus passa então daquilo que as pessoas lhe dizem para aquilo que ele dirá a essas pessoas no versículo 23. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu não sou seu amigo. Eu não sou seu amigo. Eu não tenho relacionamento com você. Na verdade, eu nunca tive relacionamento com você. Não é que Jesus usou essa pessoa durante a vida e agora está rompendo o relacionamento. Não é isso. Jesus nunca teve relacionamento com essa pessoa. Eu não te reconheço como um seguidor genuíno. Você não é um cristão de verdade. Você não é um seguidor de Cristo. Mas olha que curioso. Ao mesmo tempo que ele declara que ele não reconhece essa pessoa como um seguidor, ele conhece o coração dela. Porque ele diz: você pratica o mal. Se lembra do que eu falei das aparências? Enquanto o homem vê o exterior, Jesus sonda o interior. E ele foi lá e sondou o coração desse religioso e viu: você está longe de mim. Os seus lábios podem até professar algo diferente, mas o seu coração está cheio de maldade. E aqui a gente precisa fazer essa distinção entre o pecado e a iniquidade. Pecar, infelizmente, nós ainda vamos pecar. Mas o iníquo, a pessoa que vive em iniquidade, é alguém que vive na prática do pecado e ela não se arrepende, e ela não se humilha, e ela continua vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Fingindo realmente para os homens, porque de Jesus a gente não esconde. E Jesus, ele se posiciona aqui como um juiz. Ele deixa claro que vai ser ele quem vai determinar quem entra e quem não entra no reino. Vocês já foram em algum lugar, em algum prédio que tivesse aquela maquininha de identificação facial? Então, Jesus, ele vai ser aquela própria maquininha. Ele é que vai estar ali e ele vai escanear e vai falar: você eu conheço, pode entrar. Seja bem-vindo, bendito de meu Pai, servo bom e fiel. Você eu não conheço. A sua filha é outra. Então, entrar no reino de Deus depende de ser reconhecido por Jesus. A aceitação não depende daquilo que professamos, não depende das atividades que nós fazemos para Deus, mas depende de um fato, de ser conhecido por Ele,
de ser reconhecido por Ele. Como então nos tornar conhecidos por Jesus? Alguém tem uma dica? Como nos tornar conhecidos por Jesus? Relacionamento. É assim que a gente se torna conhecido por Ele. Se você quer se aproximar de alguém aqui nessa era, o que você faz? Você se relaciona com ela, não é assim? Vamos dar um exemplo. A gente está cheio de novos membros. Se você tem desejo de se aproximar de um desses novos membros, você é intencional nisso, não é? Você vai até o final do culto, até essa pessoa, você cumprimenta, você dá um beijo, você dá um abraço, você pergunta como essa pessoa está. Durante a semana, você vai lá, manda uma mensagem no WhatsApp para ela, você talvez liga para ela para saber como é que foi a semana. Você oferece ajuda, você faz um jantar na sua casa e convida essa pessoa para estar junto com você. Você talvez vai arrumar alguma atividade para vocês fazerem juntos. Você vai falar, vamos ler um livro juntos, o que você acha? Vamos fazer uma corrida juntos, o que você acha? Então, você é intencional em se aproximar dessa pessoa. Mas o que acontece? Quando se trata de Deus, a gente acha que isso vai acontecer num passo de mágica. A gente acha que não precisa ser intencional em se relacionar com Deus. Na nossa cabeça é assim, me converti, logo um anjo virá, vai tocar em mim e no outro dia eu virei Teresa de Ávila. Super íntimo de Jesus. Mas não é assim, não é mágica. Vai ter que ter sacrifício. Você vai ter que escolher isso. Mas a boa notícia é que Ele é um bom amigo. É Ele quem vai atrás de você. É Ele quem te manda o WhatsApp, mesmo sabendo que você vai demorar 3 dias úteis para responder. É Ele que faz um jantar na sua casa e convida. Que arma um banquete e fala, vem. Vocês já tentaram fugir de Deus? Dá para fugir de Deus? Ele é um amigo persistente. Uma realidade que muda a nossa vida, irmãos. E se você não prestou atenção em nada do que eu falei aqui, porque tem muita gente com sono e eu estou vendo, é uma pena. Preste atenção nisso que eu vou te falar, porque isso pode mudar a tua vida. Você precisa se conscientizar. Deus deseja você. Eu não sei explicar por quê. Não sei, não. Não sei, Davi. Eu estou tentando. Mas Ele nos deseja. Espírito Santo, convença-nos. Ele quer ser teu amigo, mesmo conhecendo quem você é. É por isso que Ele continua a te perseguir. É por isso que você foge, e Ele vai atrás e vai atrás. Nada mudou desde o Éden. O desejo de Deus ainda é ter amigos. Ele quer relacionamento. E é justamente isso que difere o nosso Deus de todos os outros. Os falsos deuses querem ser servidos. Eles querem servos e escravos. Eles querem humilhar aqueles que os servem. Nosso Deus não. Ele quer amigos. Isso tudo tem a ver com a Páscoa. Tudo. Como as crianças bem falaram aqui, Jesus se entregou naquela cruz para mudar a nossa condição diante de Deus. Romanos 5:1, que é um dos meus textos preferidos de toda a Escritura, diz assim: Jesus, Ele fez paz entre homens e Deus. Nós estávamos em rebelião. Nós éramos inimigos.
Nós estávamos indo para o inferno. Então Jesus vai e se entrega naquela cruz e muda tudo. Faz paz. Agora você pode entrar na presença de Deus confiante na obra de Jesus na cruz. Mas o problema é que muitos de nós raciocinam da seguinte maneira. Então, eu era inimiga de Deus e Jesus morreu por mim naquela cruz e a partir de agora eu sou escravo. E se relaciona com Deus como se Deus ele fosse um patrão e você fosse um empregado. Então é uma relação meramente comercial. Eu faço coisas porque eu quero agradar, porque eu quero um tapinha nas costas. Eu nem gosto tanto dele assim. É uma relação fria, sem graça, monótona. E é domingo após domingo, semana após semana, devocional após devocional. E nada acontece. Sabe por quê? Porque falta prazer. E esse é o pior dos mundos. O que eu estou descrevendo aqui é uma vida miserável, horrorosa. Porque essa pessoa não tem o prazer do mundão. Porque o pecado é prazeroso. Mas ela não tem esse prazer. Mas ela também não encontrou o prazer que há na presença de Deus. Então ela vive uma vida chata, sem graça, sem prazer, sem alegria. E o resultado disso é frieza espiritual, apatia, descontentamento e desânimo. É a tristeza que muitas vezes está no nosso rosto e que a gente chega aqui num domingo de Páscoa e alguém precisa ler um texto e falar: vamos, adorem a Deus! Vamos lá, batam palmas! Como se nós fôssemos animadores. Mas não tem como alguém fazer com que a sua mente vire em 30 segundos e você tenha prazer, se você não encontrou isso em casa. Só que eu estou te alertando, meu irmão, há prazer na vida com Deus. A palavra diz que há delícias perpétuas. Na direita dele há plenitude de alegria. Se tem uma coisa que me incomoda, é crente com cara de triste, abatido. Nós deveríamos marcar todo lugar que a gente vai com alegria. O nosso sorriso deveria ser de ponta a ponta. Porque o que a gente tem, o mundo não tem. Nós somos salvos, mas a gente vive como se não fosse. Ah, o BRT demorou muito. Aí você chega no trabalho com cara fechada. E as pessoas falam: Ih, já não deve estar bem. Pelo amor de Deus. A realidade é que Jesus morreu naquela cruz para nos tornar amigos. Essa é a realidade. Não somos meramente servos, somos amigos. Mas como eu falei, isso não vai acontecer como um passe de mágica. Não vai vir um anjo e vai te transformar em melhor amigo de Deus. Você precisa buscar isso. E eu queria te alertar para essa necessidade. Eu não sou muito boa em matemática, mas eu fiz essas contas 3 vezes e eu espero que esteja certa, tá? Espero, eu deveria ter pedido ajuda ao meu esposo. Se você tem o hábito de encontrar a Deus só aos domingos, durante os cultos, isso dá em torno de 3 horas de culto por domingo, não é isso? Porque nós somos carismáticos, né? Os cultos normais são 2 horas, para a gente é 3. Então, em um ano, você vai ter chegado em 144 horas de relacionamento. Se a gente dividir isso por 24 horas, que é o que um dia tem, você chega a 6 dias na companhia de Deus durante todo o ano. Consegue perceber que não é suficiente? É menos do que uma semana. É muito pouco. Se relacionar com a palavra de Deus só durante a pregação
não é suficiente. Orar a Deus só durante o culto não é suficiente. Adorar a Deus, se relacionar com Ele, pensar em Deus só enquanto você está aqui, não é suficiente. É muito pouco. Mas talvez você esteja pensando, Natália, eu busco a Deus, eu só não consigo encontrar. Será? Seja sincero com você mesma. Aonde você está buscando? No feed do Instagram? Rolando aquilo lá o dia inteiro? No carrinho da tua loja preferida? Ah, talvez na Netflix, maratonando série. Ou jogando videogame. E aí depois você entra no seu quarto e você dá 10 minutinhos para ele. Aí você fala assim, eu não estou encontrando. Eu já tive essa experiência na minha vida. Todas as vezes que eu me afasto de Deus, que eu me sinto fria, eu paro e penso, eu que errei. Fui eu quem me afastei dele. Ele está no mesmo lugar. Eu escolhi outros amores. Eu me distraí colocando outras coisas no lugar de Deus. Eu dei prioridade a outras coisas que poderiam esperar. O problema é que a gente ainda não se conscientizou que disso é que depende a nossa vida. A nossa vida depende do nosso relacionamento com Deus. Davi falava disso várias vezes nos Salmos. Nós somos como corças desesperadas que anseiam. Deus é a nossa água. Sem Ele a gente não tem vida. A gente tem uma subvida. Mas vida a gente não tem, não. Então, se eu pudesse te dar um conselho seja intencional em buscar a Deus. Seja intencional, faça uso sim das disciplinas espirituais, que são meios de graça para isso. Mas também não se torne um religioso, que vai ser aquela pessoa que vai lá e que entra no quarto e que tem um tempo cronometrado de oração e que vai lá e dá um check na leitura anual. Não faça isso, porque esse também não é um caminho. Busque um relacionamento com Deus. E talvez o seu problema não seja nem tanto a falta de intencionalidade em buscar a Deus, mas talvez a maneira como você tem o buscado, o tipo de conhecimento que você tem buscado de Deus. E essa palavra conhecer, que é a palavra que deriva, conhecimento, é uma palavra bem interessante. E eu queria fazer uma distinção entre ela no grego e no hebraico. Então, para um judeu, conhecer tinha a ver com intimidade. Tinha a ver com relacionamento. Quando a gente vê essa palavra lá no Antigo Testamento, Abraão conheceu Sara. Isso quer dizer que eles se relacionaram intimamente, até se tornarem um. Então, essa era a ideia que um judeu tinha da palavra conhecer. Já para os gregos, que são o amante da sabedoria, o conhecer, ele tem a ver com dissecar. Então, é uma pesquisa, é uma análise. E nós precisamos fazer essa distinção nas nossas vidas. Como nós estamos buscando conhecer a Deus? Será que você só não está tentando dissecar Deus? Fazer dele um objeto de análise? Talvez você tenha vários versículos da Bíblia decorados na sua mente. Talvez você saiba narrar todas as histórias bíblicas, você não esquece o nome de nenhum personagem. Talvez você saiba falar de várias doutrinas, você sabe explicar sobre eleição, você sabe falar sobre os atributos de Deus, sobre trindade, sobre soterologia, sobre escatologia. Talvez você tenha muitas informações sobre Deus. Talvez no último ano você leu 30 livros. Mas ainda assim você sente que falta algo. Ainda assim você sente que você não conhece a Deus. Isso porque muitas dessas informações podem estar só na sua mente. E ainda não desceram para o seu coração. Logo, elas não mudam o seu comportamento. E você continua na mesma. Então, o que está faltando?
Tá faltando amizade. Tá faltando relacionamento. Tá faltando comunhão. Tá faltando companheirismo, parceria. Tá faltando andar junto. Tá faltando rir com Deus, chorar com Deus, pedir ajuda para Deus nos momentos em que você está desesperado. Tá faltando você convidar a Deus para fazer parte do seu dia. Vem lavar a louça comigo. Vem trocar essa fralda comigo, sim. Senhor, eu tenho 1 hora até chegar ao trabalho. Vem comigo. Deixa eu te sentir aqui dentro desse carro. Tá faltando você conhecer o coração de Deus. Tá faltando você cantarolar para Deus, tomar banho louvando a Ele. Tá faltando você dizer coisinhas bobas para Deus. E Ele, como um bom amigo, se colocar do seu lado e dizer: amigo, estou aqui. John Owen, um teólogo puritano, dizia o seguinte: não se contente em ter ideias corretas sobre Deus em sua mente, a menos que você tenha também uma prova graciosa dessas verdades no seu coração. Como nós cantamos muitas vezes aqui, apenas saber coisas sobre você não é o mesmo que experimentar. Mas não é mesmo. Saber que Deus é Pai não é o mesmo que provar da paternidade de Deus. Saber que Ele é bom não é o mesmo que experimentar os atos de bondade de Deus na tua vida. Saber que Ele é cheio de misericórdia, o Pai das misericórdias, não é o mesmo que provar elas se renovando manhã após manhã. Saber que Deus nos ama não é o mesmo que se sentir amado por Deus. É diferente. E o Senhor quer nos conduzir para a segunda sentença. Há um convite para nós nessa manhã. Venham, provem e vejam. Provem de mim. O nosso Deus, Ele é como uma criancinha de 5 anos brincando de esconde-esconde. Ele deixa o pezinho de fora, porque Ele quer ser encontrado. Mas nos falta fome. Nos falta sede. A nossa geração é a geração da distração. Estamos viciados em dopamina, perdidos em busca dos nossos próprios sonhos e desejos. Nós queremos nos agradar. E é por isso que nós estamos deixando Deus passar despercebido. Se existe algo precioso que você pode dar para Deus, é a sua atenção. É o seu coração. E é só isso que Ele quer. Diante de todas essas verdades, eu queria propor algumas reflexões. Ao olhar para a sua vida, você se considera um genuíno seguidor de Cristo? Você só fala ou você vive? Você conhece a Deus da maneira grega ou da maneira hebraica? Você obedece os mandamentos com prazer? Você é um amigo de Deus? Veja bem, essa palavra não é uma acusação. Ela é um convite à mudança. Não é uma acusação. É um convite à mudança. Nós não estamos no dia do juízo final. Jesus não está aqui no final da fila. Mas um dia Ele estará. E esse é o motivo pelo qual nós precisamos mudar. Porque nós não queremos ser as pessoas que ouvirão essas palavras da boca de Jesus. E eu queria muito liberar sobre vocês nessa manhã a graça para isso. A graça para isso. Confie. Deixa a sua reputação de lado. Deixa a sua reputação de lado. Se entregue a Ele, se humilhe. Eu tenho sentido que esse é um tempo para a nossa comunidade. É um tempo onde o Senhor quer nos humilhar.
Ele quer nos quebrar. Então que você se posicione nesse lugar e se humilhe diante de Deus, confiando no poder do Espírito Santo para te ajudar a ser transformado. Amém, irmãos.